Glória a Deus. Aleluia. Marcos 16:16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que creem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar em novas línguas. Se pegarem em cobras e beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Glória a Deus. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Querido, uma coisa que nós temos que entender é os milagres de Deus, os sinais de Deus. Aqui diz assim: todo aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então a palavra crer significa aderir-se, fazer parte, confiar plenamente. O crer da Bíblia de confiar é assim, como se eu coloco uma criança num lugar bem alto e eu falo assim, pula, a criança pula sem pensar. Por quê? Porque ela confia que o pai vai pegar ela. Mas se você colocar uma pessoa já adulta que raciocina, ele vai falar assim, não é capaz que eu vou pular. Então a palavra crer significa confiar-se plenamente. Também a palavra crer, querido, significa que você agora vai viver por aquilo, aderir-se. Então, quando Jesus estava falando ali, não existe uma palavra no português assim para dizer esse crer certinho o que quer dizer. Por isso que nós chamamos de fé, né? A Bíblia também fala fé. Porque a palavra fé, ela é bem legal, por quê? Porque ela é um posicionamento. E quando você fala fé, então você pode ser pequeno na fé, grande na fé, você pode caminhar na fé, você pode viver pela fé. Mas a fé grande, querido, é a fé que faz com que você tenha comportamentos de confiança, como aquele romano, né? aquele centurião romano que chegou perto de Jesus, aquele comandante, né? E falou para ele assim, não, eu não sou digno que o senhor vá na minha casa não, eu também sou homem de autoridade, eu digo para esse vá, e ele vai, digo para aquele vem, ele vem, né? Então basta o senhor dizer uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus falou assim, grande fé, grande fé, que em Israel não tinha visto tamanha fé, porque aquele homem entendia que ele de autoridade. A Bíblia fala assim, errais por não conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. Tem gente que fica só na Escritura, a letra mata. Agora olha bem, quem conhece as Escrituras e o poder de Deus, tem gente que conhece o poder de Deus, não conhece as Escrituras Sagradas, aí o diabo engana ele, engana, porque o diabo também manifesta poder. Nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. E aqui está falando, querido, que o poder de Deus tem que funcionar na nossa vida. Eu vou contar alguns testemunhos aqui para você, bem rapidinho. Esses tempos atrás chegou um homem lá na minha loja, e ele, apavorado, querendo trocar o pneu, porque precisava levar o filho dele em Londrina, e o filho dele estava com um soluço que não parava, e aquele soluço estava matando o menino. E eu falei para ele, mas o senhor não precisa levar ele, eu resolvo esse problema agora. Ele falou, que jeito? Traz o menino aqui. Ele trouxe o menino na minha frente. Eu falei para o menino, olha no meu olho aqui. O menino olhou, eu falei, solta ele em nome de Jesus. O menino nunca mais soluçou. E esse homem, ele volta na minha loja, isso já vai fazer uns 4 anos, esse homem volta de vez em quando na minha loja, e ele dá um sorriso para mim. Ele fala, nunca mais, o Lúcio voltou. O ano passado, um senhor daqui de Andirá, muito conhecido, ele chegou lá na nossa loja, e ele estava faltando um pedaço da orelha, e estava como se estivesse inflamada.
e estava com um buraquinho no nariz. E ele falou, e as meninas lá da loja falaram, o que aconteceu? Ele falou, eu estou com câncer de pele. E o médico já cortou um pedaço da orelha, agora tem que cortar mais, e agora está dando esse buraco no nariz. E o homem estava muito triste, abatido. Eu peguei e falei para ele assim, eu posso resolver seu problema, vamos entrar ali. Falei de Jesus para ele. Expliquei para ele que o câncer, para existir, ele tem um espírito. E se expulsar esse espírito, se eu tirar o espírito do homem, acontece com o corpo? O homem morre. E se eu tirar o espírito do câncer, o câncer morre. Perguntei para ele se ele cria, ele falou, eu creio. E eu fiz uma oração expulsando o câncer dele. E ele aceitou Jesus também. Ele não foi para uma igreja, mas ele aceitou Jesus. Mas esse é o poder de Deus, não depende da fé do homem, depende do servo de Deus. E eu peguei, querido, expulsei, porque aquele homem precisa ser salvo, e Deus deu um sinal para ele. Passou-se, querido, uma semana, o homem voltou lá, e daí? Secou tudo. Passou mais um mês, querido, ele voltou lá, foi no médico, nada, nem foi no médico nada. E o homem está lá até hoje, querido, nunca mais deu problema de câncer de pele nele. E de vez em quando ele liga para mim e pede uma oração para uma determinada coisa e funciona. Esses dias um senhor apareceu lá na loja e falou, sou Trovati, um homem muito rico. Eu vim aqui hoje não é para comprar pneu, eu vim pedir um favor para você. Ele falou, o que foi? Minha esposa, o médico desenganou ela, disse que não passa de hoje. Eu não quero viver sem minha esposa, o senhor já de idade, muito rico. Eu falei para ele assim, mas o que importa é ser salvo. Eu não acreditei, querido, não acreditei, mas eu falei assim, mas eu tenho que clamar o poder de Deus, né? Eu fiz a minha obrigação com o homem. Expliquei um pouquinho sobre Jesus, falei para ele me ajudar na oração, tal, ele concordou, me liberou. Aí eu dei uma ordem, espírito de morte, solta ela, falei o nome dela, tal, pá. Fiz aquela oração básica e falei para ele assim, olha, Deus abençoe o senhor. E ele recebeu uma ligação que era para ir lá urgente, saiu e foi chorando embora. Esses dias atrás esse homem apareceu lá na loja. Eu perguntei, todo sorridente, e ele era chorão para comprar pneu, nem chorou mais. E ele falou assim para mim, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o que é? Minha esposa está com uma saúde, cara, melhor do que antes. Deus fez um milagre. Então, esses milagres, para que eles servem? Eles servem, eu vejo assim que o milagre não é tão importante. Mas esses milagres servem, querido, para as pessoas verem, né, que Jesus é o Senhor. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu creio que nós temos que buscar a Deus, querido, para ser salvo. Que aqui diz assim, todo aquele que nele crê, né, e for batizado, será salvo. E aquele que não crer, será condenado. Milagre não salva ninguém. Mas milagre através da tua vida é um sinal de que você é salvo. Sabe, amado, olha aqui que diz essa palavra, estes sinais seguirão aqueles que creem. E quem crê é salvo. Olha bem, vou repetir para você gravar isso, grava isso. Isso fez muita diferença na minha vida, para mim não ficar um crente morno, sabe? Não ficar um crente daquele que fica falando mal dos milagres de Deus. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Tem sinal, sinal que crê. Não tem sinal, sinal que toda verdade tem um paralelo. Tem sinais, sinais que está indo bem, crê. Não tem sinais, sinais que não está indo bem. Ninguém garante tua salvação, porque a Bíblia diz assim, sinal não é para correr atrás dele, mas os sinais seguirão aqueles que creem. Serve de discernimento. Tem um monte de gente aí que fica falando mal de sinais. Querido, o que está na Bíblia, eu creio. O que está na Bíblia,
eu busco, eu não confesso a parte negativa é nós que não conseguimos, eu confesso aquilo que a Bíblia diz é a verdade. Se nós não conseguimos, é porque tem muita coisa atrás disso, tem a nossa obediência, tem a parte de aliança, tem a graça, mas a graça tem que ser acessada pelo homem, e tem um monte de coisas aí, querido, que nós precisamos ficar firme para nós poder vermos se nós superamos ela. Mas aprende uma coisa, toda vez que um servo de Deus precisar de milagre, ele tem que ser um instrumento de Deus para fazer esse milagre. Nós não temos que fazer milagre por causa de nós temos que fazer milagre por causa do Evangelho. Os milagres e o poder de Deus foram dados, querido, para as pessoas que não creem, crerem. Para aqueles que não têm interesse, se interessarem. Para aqueles, querido, que nunca experimentou, experimentar para poder vir viver aquilo que o salvo vive. Glória a Deus. Eu poderia ficar aqui contando inúmeros milagres, inúmeros, porque passei a vida, querido, vendo milagres. Desde quando eu me converti, faz 29 anos, e tem de uns 15 anos para cá, é capaz que eu vejo milagre todos os dias, mas milagres grandes, querido, para mim é uma coisa natural, normal. Então eu quero, querido, que você entenda que Jesus é o Senhor, querido. Ele quer te salvar, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Eu posso também, querido, te falar de milagres a longo tempo. Quantas vezes eu vi milagre na vida das pessoas, no nosso ministério mesmo. Nós temos uma irmã chamada Rosimari, que uma vez ela não queria uma casa. E nós orando, querido, e Deus falou para ela, eu vou te dar uma casa. E de um modo milagroso, ela tem casa, mas é incrível, querido, que através dela, toda a família dela está ganhando casa fácil. Por quê? Porque o poder, querido, que operou o milagre para dar casa nela, opera também através dela. A coisa mais importante, querido, de você receber um milagre, é que depois Deus vai poder também te usar para você fazer milagre em outras pessoas. Eu lembro também, da irmã Suzana lá de Santa Amélia, e ela recebeu da promessa que ia ter uma casa, e ela já fazia 12 anos casada, morando com os pais, e ela e o marido nem queriam mais sair de lá, estavam esperando os pais morrer para tomar posse da herança, eles não queriam, mas Deus falou que ia dar uma casa. Aí o que a Suzana fez? A Suzana pegou, querido, e mandou fazer o projeto da casa. E um dia eu fui lá em Santa Amélia fazer um culto, ela trouxe o notebook e mostrou a planta da casa, sem chance nenhuma de ter a casa. Hoje o projeto dela é uma realidade, e ela é um milagre. Passou um tempo, e olha bem, antes de Jesus ela não conseguia juntar dinheiro de jeito nenhum. Passou mais um tempo, ela falou assim, Deus me deu um carro, pastor. Falaram para mim que Deus me deu um carro. E ela começou já a pensar. São milagres, querido, que se a pessoa não prestar atenção, ela pensa que não é, mas é um milagre. Aí hoje ela tem o carro dela, carro bom. E eu poderia ficar contando a história de muitas pessoas, muitas. Eu podia contar o meu milagre, que não tinha estudo, não tinha nada, não queriam me dar nem serviço de boia fria, porque eu tinha prática de borracheiro, borracharia eu não queria mais, cortar cana eu queria, mas não me deram serviço nem de cortar cana, e ninguém me dava emprego, porque eu era uma pessoa incapaz de trabalhar, até de empregado, e hoje eu sou empresário, hoje eu sou uma pessoa até que as pessoas buscam conselho. Às vezes eu fico admirado das pessoas ficarem buscando conselho. Tem gente que pensa que é orgulho, não é que eu fico admirado do que Jesus fez. O que Jesus pode fazer na tua vida? Amado, o segredo é o Espírito Santo. Depois que você aceita Jesus, que é salvo, você vem para a igreja, você começa a ler a Bíblia,
mas busca o Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, ele mandou os caras ficar em Jerusalém, e eles ficaram, querido, 10 dias buscando a Jesus, todo dia, reunindo em oração, aguardando a promessa, e o Espírito Santo veio. Hoje o Espírito Santo, que ele está aqui, mas ele precisa que você se encha. A Bíblia fala assim, não embriaguei-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não é o Espírito Santo que te enche, é você que se enche dele. A pessoa não entende isso, mas é por aí. Amém? Que Deus te abençoe. Sabe, às vezes a pessoa que está me ouvindo, ela precisa de um milagre. Eu quero te dizer, querido, o milagre está à tua disposição. Jesus, ele pagou pelos seus pecados, mas ele também foi ferido para que você fosse curado. Ele foi castigado para que você não sofresse mais. E ele se fez pobre para que você fosse rico. Venha para Jesus, entrega a tua vida, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Venha andar conosco, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo essa pessoa que está me ouvindo. Eu quero, Deus querido, que ela se apegue a Ti, Senhor, e comece a viver esses sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio, Deus, que o Senhor é um Deus de milagre. Senhor, faça uma grande obra, Pai querido, nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.